Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou Paulo Ramos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da doutrina espírita. Vamos falar sobre períodos principais do espírito frente à encarnação. Está na Revista Espírita de fevereiro de 1864, no artigo Estudos sobre a Reencarnação. Lá no finalzinho, Kardec faz uma nota dando essas explicações. Vamos à nossa vinheta? Roda a vinheta aí. Antes de começar o nosso estudo, eu queria apresentar essa máxima apresentada por Jesus. Está em vários evangelhos, está em Lucas, em Mateus, em Marcos. Essa passagem onde ele diz: pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Esse estudo de hoje, ele faz uma referência a essa máxima de Jesus. É muito importante, vamos fazer a correlação que existe, a analogia que existe dessa passagem, dessa máxima de Jesus, com o nosso estudo de hoje. Kardec nos diz o seguinte: considerada do ponto de vista do progresso, a vida do espírito apresenta 3 pontos principais a saber. O primeiro, o período material no qual a influência da matéria domina o espírito. É o estado dos homens dados a paixões brutais e carnais, a sensualidade, cujas aspirações são exclusivamente terrenas, ligadas aos bens temporais, ou refratárias às ideias espirituais. Aí está a colocação da máxima de Jesus: aonde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. Esse período material, o homem coloca o seu coração, o seu tesouro, vamos dizer assim, nessas paixões brutais e carnais, na sensualidade, no dinheiro, na cobiça, no orgulho, na vaidade. Então, elas estão todas ligadas aos bens temporais. Por isso, tanta violência na face da terra, porque o homem não coloca o seu tesouro nos bens espirituais, na vida espiritual. Ele até esquece, nem sabe dessa existência. Ou, às vezes, tem uma leve noção do que seja a vida espiritual. Muitas das vezes, levado em conta a certas orientações religiosas que não condizem com a realidade da vida espiritual. Então, o homem, ele coloca o seu tesouro e o seu coração se encontra nessas paixões brutais, nessas paixões carnais, na sensualidade, na cobiça, no dinheiro, nos carros, nos imóveis, enfim, em todos esses bens temporais. Ainda diz Allan Kardec, o segundo período, o período do equilíbrio, no qual as influências da matéria e do espírito se exercem simultaneamente, no qual, posto submetido às necessidades materiais, o homem pressente e compreende o estado espiritual, em que trabalha para sair do estado corporal. Nós estamos nesse estágio. Nós nos encontramos nessa etapa. Nós estamos nesse período de equilíbrio. Nós temos as nossas necessidades e influências da matéria e também nós temos já uma visão da vida espiritual, do estado da vida espiritual. Nós já estamos nesse período de equilíbrio. Mais tarde vamos progredir, evidentemente, para um outro terceiro período que Kardec nos apresenta. E ele faz um comentário aqui antes. Nesses 2 períodos, o espírito está sujeito à reencarnação, que se realiza nos mundos inferiores e médios. Então, nesses 2 períodos, nós nos encontramos ainda com necessidade de reencarnar. Mas vejamos onde nós podemos colocar os nossos corações. O terceiro período, o período espiritual, no qual, tendo dominado completamente a matéria, o espírito não mais necessita da encarnação, nem do trabalho material. Seu trabalho é inteiramente espiritual. É o estado dos espíritos nos mundos superiores. Aí o nosso tesouro se encontra
na vida espiritual. Lá estarão os nossos corações. Ou melhor, estarão os nossos corações. É para lá que nós marchamos. E a doutrina espírita tem essa finalidade de dar esse conhecimento para que nós nos aprimoremos moralmente, no bem, no amor, na caridade, na honestidade, na sinceridade, ou seja, na lei de Deus, para que nós possamos avançar nesse terceiro período e depositarmos o nosso coração e o nosso tesouro nesse estado, nesse período espiritual, onde não mais precisaremos encarnar. E Kardec finaliza dizendo: a facilidade com que certas pessoas aceitam as ideias espíritas, das quais parece que elas têm a intuição, indica que elas pertencem ao segundo período. Mas entre estes e os outros há muitos graus, que o espírito transpõe tanto mais rapidamente quanto mais próximo estiver do período espiritual. Então nos aproximemos cada vez mais desse período espiritual, para que nós tenhamos a facilidade de transpor essa etapa e colocar o nosso tesouro nesse período, no período espiritual, aonde as benécias, as maravilhas do mundo, as satisfações e as alegrias são muito maiores do que na vida terrena. Meus amigos, ficamos por aqui. Aí está a Revista Espírita de 1864, jornal de estudo psicológico. É um excelente estudo que nós possamos fazer da doutrina espírita. São 12 volumes. E ali Kardec apresenta vários pontos, várias questões que interessam bastante a nossa vida e interessam e nos ajudam a transpor esse segundo período para o período espiritual, onde o nosso coração estará pleno de felicidades. Agradeço a todos vocês com o carinho, a presença aqui nos nossos estudos. Assine o canal, clique no sininho para que possamos estudarmos juntos a doutrina espírita que nos levará a um mundo feliz. A todos, muita paz.